Bem-vindas, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Sheila Caiô e hoje eu quero abrir um capítulo muito especial da minha história com vocês. É sobre o momento em que eu descobri o meu primeiro câncer de mama. E eu digo primeiro porque foram 2 diagnósticos. Mas um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre isso. A gente vai falar sobre tudo que veio depois, muitas outras coisas. Mas enfim, essa primeira experiência, ela começou, eu acho que a modificar muito a forma como eu olhava para a vida, a forma como eu olhava para mim mesma, e para tudo que eu acreditava assim ser real, sabe? Ser sólido. É interessante porque a gente vive muitas vezes como se algumas coisas só chegassem para outras pessoas, mas nunca para a gente, né? Tem coisas que a gente só percebe que são reais no momento em que elas acontecem com a gente. E esse foi um desses casos. Eu lembro, sabe, gente, exatamente do instante em que eu li o diagnóstico, o primeiro diagnóstico de câncer de mama. E pode parecer assim um pouco até clichê, mas é como se o tempo tivesse assim parado por um instante, sabe? Ali dentro do meu carro, com aquele resultado assim na mão. A verdade é que eu levei assim alguns minutos para entender o que eu estava lendo naquele papel. De repente, eu me vi diante de uma palavra que carrega muito peso, né? Câncer. E o curioso é que o primeiro sentimento que eu tive foi de alívio, porque eu finalmente sabia o resultado. E é interessante isso porque foi alívio porque eu esperei 30 dias por esse resultado. Eu esperei muito tempo. Então eu lembro a memória, né? A memória é uma coisa muito, muito incrível. Existem algumas situações que a gente passa na vida que parece que a memória tira uma foto, né? Daquele momento. E a gente consegue, assim, lembrar de tantos detalhes. Isso que eu tô contando para vocês já faz 11 para 12 anos. E eu consigo lembrar das sensações, do que eu senti, eu consigo lembrar de alguns rostos, de alguns, da rua onde eu estava, do caminho que eu fiz. É muito incrível a memória. E por isso que eu digo que eu lembro muito claramente assim desse sentimento de alívio. Claro, não o alívio por ter o câncer, né? Mas o alívio por eu agora já saber o que eu tinha, do que se tratava. E eu lembro que depois veio também uma sensação assim de muita, muita incredulidade. Tipo assim, será que isso está mesmo acontecendo comigo? Será que isso é real? Naquele momento, eu não me lembro de ter sentido medo. Em outros, vários, muitos momentos, sim, eu senti. Mas ali, quando eu li aquele diagnóstico, eu não lembro. Eu não senti medo. Eu lembro de sair do laboratório dirigindo, sem chorar, mas com esse sentimento assim de incredulidade, de choque, eu acho. Tipo, como assim? Isso realmente está acontecendo comigo? Isso é real?
Sabe, eu fiquei algumas horas naquele dia sem chorar. Eu só fiquei em choque, incrédula assim mesmo. Nos próximos vídeos, eu vou dividir com vocês, né, como foi contar para as pessoas, o que veio depois. A gente vai ainda falar muito sobre isso. Mas hoje, na verdade, eu quero falar e quero refletir sobre o que acontece com a mente diante de um choque, né, como esse. Eu acho que a mente, ela tenta, não sei, ela tenta buscar, assim, alguma explicação, como se houvesse, né, alguma lógica capaz, assim, de justificar o que tinha acabado de acontecer. E eu lembro que, assim, em poucos segundos veio o peso, assim, de eu constatar que a vida que eu conhecia e que eu tinha até aquele momento, talvez nunca mais fosse a mesma. E eu vou te contar, isso me ensinou e segue me ensinando muito sobre controle. Ou como que a vida, ela é assim, inacreditavelmente impossível de se controlar, né? Porque, na verdade, eu acho que muitos aspectos da vida a gente realmente simplesmente não tem controle. É interessante, né? Porque essa experiência, ela acabou me ensinando algo que eu nunca tinha, assim, parado para pensar com tanta clareza. O quanto que a vida é absolutamente imprevisível. A gente faz planos, a gente cria rotinas rígidas, a gente sonha com o futuro e, de repente, do nada, as coisas mudam. Né? De um segundo para o outro, tudo que parecia certo se transforma. Então, não há nada assim que a gente possa fazer para impedir isso. E é nesse ponto, sabe, que eu acho que a gente percebe o quanto que a gente gasta energia tentando controlar o que é incontrolável, aquilo que não dá para controlar. A gente passa a vida acreditando que tem domínio de tudo, né? Que tem domínio das nossas escolhas, do tempo, do corpo, do que acontece, até que vem uma situação como essa e mostra a gente que não, que a vida, ela não cabe nas nossas certezas. E por mais doloroso que isso possa parecer, isso é viver. Na verdade, gente, viver é caminhar assim sem muitas garantias, né? É aceitar que o inesperado faz parte do caminho. Ele é uma parte importante do caminho. É aprender a lidar com o que foge das nossas mãos e ainda assim encontrar sentido, encontrar beleza e até paz nesse processo todo. Aqui, claro, eu não estou falando que a gente não tem que planejar, que a gente não tenha que sonhar com o futuro, que a gente não tenha que agir para que as coisas aconteçam como a gente deseja. Não. Eu estou falando sobre a gente, essa mania que a gente tem de querer controlar tanto tudo, de pensar tanto no futuro, de viver no futuro, de esquecer de estar aqui presente no hoje, no agora. A gente vive tanto assim na preocupação que a gente esquece muitas vezes de viver. E aí a vida vem e precisa dar um chacoalhão na gente, sabe? Precisa dar um choque para que a gente acorde,
para que a gente perceba. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu li aquele diagnóstico, eu percebi que alguma coisa dentro de mim começou a se mover, a se movimentar. Eu acho assim que não porque eu entendia o porquê daquilo, mas porque eu comecei a perceber que talvez a vida não fosse sobre entender tudo, mas sobre viver. E olha que louco que é isso, né? Viver para mim, naquele momento, foi olhar de frente para a única certeza que a gente tem na vida, que é a morte. A gente não é ensinado nem estimulado a pensar sobre isso. Desde assim de quando a gente é criança, a gente cresce aprendendo um pouco a evitar esse assunto, né? A bater na madeira, a dizer Deus me livre, como se a morte fosse a grande ameaça, né? Mas na verdade, eu acho que é a consciência assim da finitude, sabe? A consciência do fim que convida a gente a viver de verdade. E eu digo isso porque eu só passei a viver de verdade, realmente, depois disso. Então saber que tudo tem assim um fim, pelo menos aqui, né, nessa passagem, nessa encarnação, nesse momento, lembra a gente da preciosidade mesmo que é o agora. Faz a gente querer estar, não sei, mais presente, né, mais consciente, mais grato. E é uma pena, eu acho, a gente só perceber isso quando muitas vezes a possibilidade da morte bate na porta, né? A gente deveria viver todos os dias lembrando que estar vivo já é um milagre. E aqui eu não romantismo assim viver. Muitas vezes, na maioria das vezes, viver é desafiador. É muitas vezes doloroso, é complexo. Como dizia Guimarães Rosa, viver é perigoso. Mas eu acho que apesar de tudo, estar vivo é e sempre será a experiência mais incrível que existe. E não que a vida seja assim perfeita, mas porque ela é cheia de contrastes. Viver é a gente se permitir sentir tudo. O bonito, o difícil, o começo, o fim, a dor, o amor. Porque mesmo nas fases mais desafiadoras existe beleza. Às vezes, assim, uma beleza silenciosa e que só o tempo revela. E mesmo diante de todos os desafios que esses diagnósticos me trouxeram, né, até hoje, eu não mudaria nenhuma linha da minha história. Se alguém me perguntasse, você gostaria assim de não ter passado por essa experiência do câncer? E por mais doloroso que tudo tenha sido, por mais desafiador, a minha resposta seria não. Eu queria que tudo tivesse acontecido exatamente do jeito que aconteceu. E sabe por quê? Porque hoje, olhando para trás, eu consigo ver o quanto isso foi importante. O quanto isso foi transformador na minha vida. Foi só a partir disso que eu comecei de fato, realmente, verdadeiramente viver. Foi ali que começou o meu caminho de encontro comigo mesma.
É a partir dessa travessia, sabe, que eu comecei a me reconhecer, a me escutar, a me reencontrar com a minha própria essência. A vida às vezes precisa quebrar um pouco a gente para mostrar para nós assim o que realmente importa. E eu acho que quando a gente aceita isso com verdade, com amor, com paciência, a dor acaba se transformando em caminho, em possibilidade. É isso que me faz achar tão incrível estar viva. Sabe, porque apesar de tudo, eu continuo podendo sentir. E é sentir o que nos torna humanos. É assim o que nos conecta com o divino, com o sagrado que existe dentro da gente. É como se, mesmo nas dores, mesmo nos momentos desafiadores, a vida ainda sussurrasse pra gente: olha, eu tô aqui, respira, você ainda pode escolher, você ainda pode amar. E quando a gente percebe isso, viver deixa de ser uma obrigação e se transforma num presente. No próximo vídeo eu quero compartilhar com vocês as muitas outras coisas e principalmente como foi contar essa notícia para as primeiras pessoas, assim, né, para as pessoas mais próximas. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu te deixo uma pergunta aqui para você refletir. O quanto que você tem tentado controlar o que na verdade só precisa ser vivido? É uma alegria estar aqui. Vai ser um caminho de reconexão, de cura, de autoconhecimento, eu tenho certeza, de crescimento. E que bom que você está aqui comigo. E se você gostou desse formato, se você gostou de ouvir um pouquinho, um pedacinho da minha história, então vem junto comigo, caminha junto comigo. Faz essa travessia aqui junto comigo. Se inscreva no canal, ative as notificações e vem saber um pouco mais daquilo que eu vivi. Vem comigo refletir sobre o que é viver, sobre o que realmente é estar vivo, estar presente, estar consciente. Vai ser um caminho lindo, eu tenho certeza disso. Gratidão por você estar aqui, por você ter chegado até aqui, por você ter me escutado. Um beijo grande, muita luz e muita paz para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.